Olá, o Frente a Frente está começando agora. A entrevista de hoje é com as procuradoras da República, Niédia Gaspari e Roberta Bonfim, integrantes do grupo de trabalho do caso Pinheiro, do Ministério Público Federal. Esse grupo de trabalho, que inclui as procuradoras também, Sinara Bueno e Raquel Teixeira, que não estão aqui por falta de espaço, mas futuramente a gente vai fazer mais entrevistas com o Ministério Público Federal e aí elas terão a oportunidade de estar aqui também. Esse grupo de trabalho, ao apurar os diversos vieses que envolvem o caso Pinheiro, adotou algumas medidas efetivas para garantir um maior amparo à população do bairro e áreas adjacentes, atingidas pelas rachaduras no solo e nos imóveis da região. Caso Pinheiro, todos nós temos conhecimento e aí eu agradeço antecipadamente as procuradoras por estarem aqui conosco. E a primeira pergunta é justamente como está o andamento dessas medidas que foram adotadas pelo Ministério Público Federal frente à situação, não é? Doutora Niédia Gaspari, eu gostaria que a senhora iniciasse essa entrevista conosco. O Ministério Público Federal agradece o espaço. Desde o ano passado, já há uma atuação no que concerne a área ambiental e na área de cidadania, patrimônio público e social, se iniciou mais esse ano, após haver um declínio do procedimento dessa área, desse âmbito da tutela do Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal. Então, assim, foram atividades intensas, mais de 50, aproximadamente 50 reuniões, 5 recomendações foram expedidas, participamos de audiências públicas, foram as recomendações para a Defesa Civil Nacional, uma no que concerne o aluguel social, outra essa questão de uma rede de assistência e do cadastramento também. A Defesa Civil também, não é? A Defesa Civil Nacional é que coordena essas atividades da Defesa Civil Estadual e Nacional nesse caso, não é? Está justamente fazendo essa integração após a colocação instalar o sistema de comando aqui em Maceió, porque após divulgado o laudo, não é, com as causas... A CPRM. A CPRM divulgou este laudo, então, a partir daquele dia, a Defesa Civil Nacional instalou um sistema de comando aqui em Alagoas, onde, sob a coordenação da Defesa Civil Nacional e de diversos órgãos da União, justamente para dar toda essa resposta que a população necessita nesse momento. Então, no que concerne a nossa atuação, elas vinham antes e agora se intensificaram, está vindo um acompanhamento do cumprimento das recomendações. Pois é, e diante dessas recomendações, a parte que sempre levantou muito questionamento está relacionada à evacuação, né, das pessoas que estão naquelas áreas mais críticas. Como identificar hoje o andamento dessas medidas sobre a evacuação propriamente dita, doutora Roberta? A partir dos estudos que a CPRM fez, né, existe um mapa que ele integra vários estudos, os estudos de interferometria, gravimetria e tal. Então, eles agregaram todos esses mapas num único. E a partir dele, a Defesa Civil do município, a Defesa Civil Nacional estão se debruçando para definir especificamente quais são as áreas que deverão ser evacuadas e as que precisam ficar, as pessoas podem ficar em monitoramento. Pois é, e tem um prazo específico para essa definição? A gente vem acompanhando, não é? Acredito que ainda essa semana a Defesa Civil, em coordenação e integração, poderá apresentar essa situação. A gente entende que a comunidade está bastante aflita, né? É uma coisa que
que todo mundo está esperando, inclusive nós, enquanto órgãos que precisamos acompanhar e adotar algumas medidas em relação a esse mapa. No entanto, é importante que ele venha de uma forma segura e com linhas traçadas, não é? Que não se diga só a área X, Y precisa ser evacuada, mas que já seja dado o encaminhamento, não é? Para que a população ela tenha mais segurança para esses espaços. Pois é, porque essa questão da evacuação, ela é determinante, né? As pessoas que continuam morando no bairro do Pinheiro, mais precisamente do Pinheiro, porque lá o volume de rachaduras, né, tanto em imóveis quanto no solo da região, foi mais intenso. Mas a pessoa vai dormir, mas ele está quase que acordado, porque o problema foi identificado, mas não há nenhuma garantia de que não possa ocorrer mais, não é isso? É uma questão realmente muito sensível, né? Que afeta não só os moradores, os trabalhadores e empreendedores dos bairros, mas até nós que estamos trabalhando com o caso, né? Quando a gente vê que está chovendo, nós também ficamos aflitas. Então, a gente entende que é necessário que a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil do município finalizem essas ações de forma mais rápida possível para que seja comunicado à população, né, com segurança e clareza, né? A gente entende que a comunicação ela é também um fator muito importante nessa gestão de risco, né? Que a comunicação não pode vir de qualquer jeito, ela precisa vir com bastante zelo e bastante clareza. As questões sociais diagnosticadas, doutora Nietzsche, como a senhora classificaria e como está o andamento do atendimento dessas questões? Olha, por ocasião do cadastramento, né, porque inicialmente havia um mapa de feições que era naquela Chamentinás, onde tinha as rachaduras, que daí se definiu ainda o ano passado, área vermelha, amarela e laranja. Atualmente se sabe que não é mais só aquela área, não é? Que tem a área agora que atinge parte do Mutange, Bebedouro e uma outra parte do Pinheiro, que foi a área Chamente onde foi detectada subsidência. Com relação à população que já foi cadastrada lá dessa área antiga do mapa de feições, a Secretaria da Assistência Social do município fez um levantamento e diagnosticou muitos problemas na população, pessoas com doenças graves, com problemas de estresse, de depressão mesmo. E até suicídios. Então, assim, foi uma mudança drástica na vida daquelas pessoas. Certamente. E afeta sobre todos os aspectos, né? O aspecto da saúde, o aspecto do equilíbrio da família, de tudo, né? Então, assim, e o que nos deixou, assim, preocupada foi que uma parcela considerável da população são de idosos. Então, são pessoas que estão ali há muito tempo, né? Moram no bairro a vida inteira, viram os seus filhos nascerem, crescerem ali naquele bairro, tem uma afeição pelo local, tanto é que nós conversando com os técnicos, né, que compuseram essa equipe técnica, que fizeram os estudos, eles surpreenderam quando eles questionaram as pessoas se eles preferiam a indenização ou saírem do bairro. A maioria considerável salientou que preferia ficar no bairro do que receber qualquer indenização. Então, assim, isso está mexendo e muito, não é? Afetando muito a saúde, o equilíbrio emocional de toda aquela população. Por isso que hoje, que se dê essa resposta desse mapa atual, quem é realmente, o que é área de risco hoje? E classificar, classificar com níveis, e digamos dizer, assim. Isso aqui é uma área de risco que ela precisa realmente ser desocupada. Pode ser equilibrada. Ou essa outra área aqui, ela vai ser monitorada e essa parte do bairro, até o momento, não se detectou problemas, até que para que as pessoas possam retornar à sua vida.
Se há uma parte do bairro que não foi detectado movimentação ou problemas, a população precisa saber disso. E de uma forma clara, até para não ser vítima do fakes, porque infelizmente o que nós percebemos são aproveitadores dessa situação. Até com notícias falsas? Com notícias falsas, né, causando pânico na população. Então, se essa comunicação vem dos órgãos públicos e de uma forma clara, e que realmente as pessoas se inteirem do que está acontecendo no bairro. E se conscientizem. Se conscientizem, não é? Que o problema não é esse, que o bairro não vai afundar todo, porque isso é lamentável, esse tipo de notícia, que o bairro vai afundar todo. Não existe estudos que digam que todo o bairro vai afundar, né? Que realmente há partes do bairro comprometidas. Então, assim, é muito importante que essa informação, que tudo isso seja muito claro, muito específico e com uma certa premência. Eu entendo que isso é uma questão premente para a população. Me chamou a atenção quando houve um superaquecimento, digamos assim, dos aluguéis, quando foi liberado o aluguel social. Não é? O mercado inflacionou e isso foi duramente criticado pela sociedade. Não é? Não há como tirar proveito de uma situação, de uma catástrofe como essa. É desumano, não é? No entendimento do bom senso, não é, doutora Roberta? É verdade. Chegaram várias notícias, né, nesse aspecto, nesse viés. A gente tem mantido diálogo com a comunidade, então essas notícias chegaram. Diante da nossa atribuição, né, nós entendemos que isso escapa à atribuição do Ministério Público Federal e esse ponto específico a gente fez um declínio ao Ministério Público do Estado para que ele avaliasse as medidas que deveriam ser adotadas. Mas é claro, né, que diante de catástrofes o ser humano não deveria se portar dessa forma, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter muito claro. Pois é, e ser solidário, né? Ao invés de ficar criando notícias falsas ou então se aproveitando de uma situação como essa, ser solidário, ser voluntário até para trabalhar em favor dessas famílias. Eu perguntaria sobre agora a situação da sala de alerta do Estado. Qual é a avaliação do Ministério Público para essa estrutura hoje existente? Com as enchentes de 2010, a Agência Nacional de Águas, ela aportou recursos para que o Estado de Alagoas tivesse uma sala de alerta. Né? E a contrapartida do Estado seria o apoio de pessoal. Então, quando surgiu esse problema do Pinheiro, se fez necessário se inteirar do que, como estava a sala de alerta, de que forma ela estava operando e se estava com o seu material humano, o seu apoio logístico por parte do Estado todo efetivamente integralizado, já que a União fez a sua parte e aportou recursos para aquisição de equipamentos e outros tipos de apoio. Então, nós fizemos uma reunião, não é, com o governador para que ele nos passasse a situação que, já que se necessitava de contratar urgente pessoal, que chegou essa notícia que havia poucos meteorologistas na sala de alerta. Então, na reunião, se obteve êxito no sentido de que o governador nos garantiu que iria contratar esse pessoal. E foi constatado esse avanço na estrutura? Olha, segundo nos passou, seria através de bolsistas, né? Que eu até não acho, no meu entender, uma situação adequada para um serviço esse que não pode sofrer solução de continuidade. Né? É um serviço que necessita de meteorologista 24 horas por dia e todos os dias da semana. Porque é um caso novo que causou perplexidade. Com relação a isso, científico. Se espera que se adote providências, que enquanto não se faça um concurso, que essas pessoas, os bolsistas, pelo menos,
fiquem ocupando esses espaços, que não é o ideal, né? O ideal, para que não haja solução de continuidade, é que sejam pessoas concursadas, meteorologistas concursados. Porque não é só o caso do Pinheiro, teve a questão também de enchentes que assolou o estado de Alagoas. Em dezembro de 2018, o pessoal que estava trabalhando lá na sala de alerta foi dispensado, né? Lamentável essa situação, né? Se espera que esse tipo de situação não mais ocorra, até porque é um convênio e com o compromisso do Estado de dar essa contrapartida. E nesse momento, mais do que nunca, se necessita, né? Porque está iniciando o período chuvoso, já iniciou, e a quantidade, o volume de água, de chuvas, ele precisa ser monitorado de uma forma mais rápida e eficiente possível para dar uma resposta e adotar as providências que se fizerem necessárias no caso de uma evacuação. Pois bem, sobre as diligências no papel, no trabalho feito pela Prefeitura em conjunto com o Estado, qual é a avaliação que o Ministério Público tem sobre esse trabalho articulado? Fique à vontade, senhora Roberta. Na verdade, a gente percebe que o caso, né, ele tem uma proporção realmente muito grande, que o próprio município de Maceió e o estado de Alagoas não tinha condições de estar, desde o início, preparado para assumir. Não é? Ele envolve assim, questões bastante complexas. A cada reunião que a gente faz, a gente descobre um novo fato, uma nova consequência. Então, a gente percebe que realmente há uma dificuldade de acompanhar a quantidade de medidas que devem ser adotadas. A gente percebe, né, que desde janeiro o município de Maceió ele aumentou a quantidade de pessoas para trabalhar na defesa civil do município, para que esse monitoramento ele possa ocorrer de forma mais efetiva. Permanente e sistemático mesmo, não é? Sim. Há também uma maior integração entre as secretarias do município. A Secretaria de Assistência Social, ela junto com a Defesa Civil, ela fez o cadastramento, né, das pessoas para recebimento do aluguel social, fez também um levantamento que o Ministério Público Federal solicitou, que foi esse que a colega já mencionou, a respeito dos vulneráveis, né, naquela área mapeada. Então, assim, realmente é preciso que a cada momento o município faça também uma autoavaliação de quanto mais precisa empregar para melhorar as condições das pessoas. Até porque é uma situação constantemente emergencial e a articulação do município com o Estado e vice-versa é uma necessidade básica e que deve ser constante, né? Ninguém pode estar falando sem ser entendido pelo outro. Políticas à parte é um trabalho, eu diria, suprapartidário, não é, doutora Nietzsche? Isso aí é uma questão que a mim me incomodou, essa falta de integração dos dois entes. Precisa haver realmente essa integração, cada um fazer a sua parte. Né? Então, numa conversa que nós tivemos com a Defesa Civil Nacional, foi nesse sentido que a Defesa Civil, já que é o órgão que coordena, que ele faça esse trabalho aqui no Estado de integrar duas Defesas Civil, de sorte que cada um faça a sua parte, porque não é razoável que nenhum nem outro fique com toda essa responsabilidade. Nem sobrecarregar um nem o outro. Nenhum dos dois entes tem experiência com o tipo de desastres, isso é uma coisa nova, não é? Que está se aprendendo, está trabalhando, os órgãos públicos, entes públicos, servidores mesmo. Então, assim, há esse esforço, eu percebi esse esforço por parte da Defesa Civil do município, já que para eles também é tudo muito novo, eles estavam acostumados com o deslizamento de uma barreira, ia lá, colocavam uma lona, a situação hoje é uma situação totalmente diferente. É complexa, né? Complexa. Surpreendeu até a comunidade científica. Exatamente, porque não existe nenhum parâmetro, né? Algum local que aconteceu um fato idêntico para que possa servir de base para algumas providências, então é tudo muito novo, não é? E
precisa realmente dessa integração, dessa resposta àquela população, independente de questões político-partidárias, que isso é o que menos importa, até porque os cargos públicos são ocupados para servir a população, para servir o cidadão, e não tem um fim em si mesmo. Então é importante que cada um realmente faça a sua parte, ocupe o seu espaço e assuma a sua parcela de responsabilidade. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe as procuradoras da República, Niedia Caspary e Roberta Bonfim. Elas que são integrantes do grupo de trabalho Caso Pinheiro do Ministério Público Federal, está aqui falando sobre as providências que cabem ao Ministério Público, que foram colocadas, para os demais entes envolvidos na tarefa de devolver a tranquilidade àquela população da região do Pinheiro e outras áreas adjacentes. Doutora Niedia, em relação a essa situação de a Braskem, até então, até a CPRM divulgar que a Braskem contribuiu sensivelmente, para que esse problema ocorresse no bairro do Pinheiro e adjacências, até então ela segurava a informação. Foi até o fim, até que foi colocado aí o relatório final sobre as investigações. Hoje, o que cabe, já determinado pelo Ministério Público, a Braskem fazer e o que ela tem feito no sentido de... Foram feitas várias medidas. E, na verdade, a Braskem, como resposta, deu à sociedade que ia fechar as portas. Quer dizer, pareceu até uma forma de, não sei, de dizer que, olha, já que a gente não pode atuar, a gente vai fechar as portas. Como o Ministério Público Federal vê uma atitude como essa? Toda empresa, toda atividade, ela tem um risco. E esse risco aqui ser suportado pelo empreendedor. Essa responsabilidade é objetiva, ela é inerente à atividade econômica. Então, se concluindo que a empresa é responsável pelos danos, como causa ou uma concausa, como ocorreu, a empresa há que responder por todos esses danos e a sua responsabilidade, nesse caso, a lei garante, porque isso é inerente à atividade econômica, como eu falei. Então, como você bem falou, até então a empresa nunca assumiu que ela era responsável aquelas causas que estavam causando aqueles problemas no bairro, aquele problema de subsidência e outros problemas. Pelo contrário, Sempre disse que não. Então, havendo provas, como os laudos apontam, que ela é a responsável, ela deve responder sim. Inicialmente se buscou um termo de cooperação, o Ministério Público Federal, Estadual, junto com a empresa e o município, para algumas medidas emergenciais lá no bairro.
que é a drenagem das águas superficiais, que é um dos problemas do bairro também, a falta de drenagem. O sistema antigo, né? É antigo. O sistema de captação de águas pluviais, daquela parte ali de Maceió, não conheço os demais, vim conhecer essa parte melhor agora. Ele realmente é muito precário, muito antigo e precisa, inclusive, de uma macrodrenagem feita de uma forma eficiente em cima de estudos científicos muito sérios. Então, inclusive no termo de cooperação, há uma cláusula que a empresa diz, e foi feito antes do laudo, que o fato dela estar cooperando não significa que ela está assumindo nenhuma responsabilidade, nem assumindo culpa. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra, né? Ajuizou uma ação no que concerne os exames dos sonares, porque esse estudo que foi feito foi baseado apenas em 8 sonares, em 8 minas. Salvo engano, são 35 minas. Então, há um déficit de minas que necessitam fazer esses sonares. Foi dado um prazo? Houve um pedido liminar, né, para que o juiz determinasse um prazo para que se concluísse esse teste dos sonares. Então, importantíssimo, é importantíssimo, porque é uma margem muito pequena que se tem até então. Para saber o que está acontecendo lá, saber sobre a integridade das minas e ter uma ideia do dano, né? Da extensão do dano. Da extensão desse dano. Porque sem os testes de os sonares de todas as minas, não há como se avaliar a extensão desse dano, se todas as minas estão íntegras ou não. Então, foi feito vários ofícios, né, requisições ainda no âmbito extrajudicial, para que a empresa fizesse o sonário de todas as minas, porém, realmente ela sempre respondeu, e respondeu até ofícios detalhados e técnicos, demonstrando os problemas técnicos que foram encontrados para não realizar esse teste. Só que, como eu falei, o risco da atividade econômica a empresa tem que assumir. Se não é possível fazer naquele orifício que havia por ocasião da extração, por ele estar obstruído, outro problema, empenamentos ou vários problemas, então que se faça um outro orifício para que a sonda desça, realmente se faça esse teste que necessita. Foi pedido também nessa ação, porque como ela comunicou que encerrar as atividades, a atividade de mineração, ela tem requisitos, o Código de Mineração exige, como é que essa atividade há que ser encerrada. Não é simplesmente encerrar e deixar para lá. Né? Não tem todos os requisitos preconizados na legislação que disciplina essa questão, como há que ser esse encerramento dessas atividades. E outra questão também, outro item da ação, foi no que concerne a anulação das licenças daqueles poços novos. Porque se a mineração está causando esse problema, não pode haver perfuração de novos poços. E os que tivessem em fase de perfuração, que suspendesse imediatamente as atividades. E nesse contexto, né, de responsabilização, a empresa ela vai ter que responder civilmente, caso também comprovado conduta criminal, também é possível de responsabilização, porque isso é inerente a essa atividade. Então, não há como fugir disso. Se espera que a empresa reconheça e se busque um acordo extrajudicial, né, para a indenização de toda essa população, e caso não haja, o caminho é a judicialização mesmo, porque há que haver essa indenização da população, há que haver a recuperação ambiental, a responsabilização pelo passivo ambiental até causado e o que venha a ser constatado posteriormente. Há também a questão do dano moral coletivo pelas questões ambientais. Então, assim, é uma série de consequências, não é, advindas dessa atividade e dos danos causados em razão dessa atividade. Sobre esse entendimento ou não de que a questão pode ser discutida no âmbito local e não no plano federal, como a senhora entende? Porque assim, o Ministério Público Federal, ele tem atribuição à competência da Justiça Federal
em razão da atividade mineradora. Porque o minério é um bem da União. A concessão da lavra foi feita pela União. Se aconteceram muitas, as coisas chegaram nesse ponto, houve uma certa omissão também do concedente da lavra, né? Que isso precisa também ser esclarecido e apurado de forma mais minudente. Então, no que concerne essa parte de dano ambiental em razão da atividade mineradora, reparação dos gastos que a União teve até então, a questão do aluguel social, tudo também. Isso é da competência da Justiça Federal e atribuição do Ministério Público Federal. Com relação à simples indenização das famílias, isso pode, não é, tramitar no âmbito do local. Estado, no âmbito local. Isso não tem nenhum problema de tramitar a ação no âmbito da Justiça Estadual, em razão que não há um dano direto, interesse direto a bens ou interesses da União. Perfeito. Doutora Roberta, o fato de o caso Pinheiro ter sido incluído no Observatório Nacional do CNJ, o que isso representa, de fato, para essa questão? É importante esclarecer que o observatório ele foi criado esse ano, não é, em janeiro, salvo engano, e só tinham três casos, ou 4 casos estavam escolhidos para esse observatório, que seriam exatamente Brumadinho, Mariana, né, a chacina de Unai e também a situação da Boate Kiss, né, já há um tempo. Então, incluir o caso Pinheiro e adjacências nesse observatório, ele é importante porque é o primeiro caso que trata de prevenção, né? Os outros são uma reação ao que aconteceu. Então, no Pinheiro, a gente ainda tem a prevenção, a oportunidade de adotar medidas para que um desastre maior não aconteça. Né? E trouxe isso para ser nacionalmente conhecido. Né? Então, além disso, garante, né, uma celeridade nas ações judiciais e também uma certa atenção para as medidas de autocomposição que forem feitas. Braskem, ela pode sofrer uma ação por ter continuado a extração de salgema, mesmo verificando a erosão, o que acontecia no solo daquela região? Há um entendimento do Ministério Público sobre essa questão? Sim, como eu falei, a atividade econômica ela tem os seus riscos e a empresa ela assume esses riscos. Então, a responsabilização ela pode ocorrer sim, tudo é questão de prova, não é? Mas o laudo foi... O laudo foi nesse sentido. Decisivo, no sentido que uma das causas de subsidência do bairro, a causa preponderante, foi a mineração, né? Em razão dos vazios das minas, né? Está ocorrendo essa subsidência naquela parte. E as rachaduras em razão de que um dos blocos eles está firme, né? E o outro bloco se desloca em direção à lagoa, que essa é a nossa maior preocupação, esse deslocamento em direção à lagoa, de haver algum soterramento lá no Mutange ou no Bebedouro, né? Porque no momento que ele se desloca e atinge a barreira, pode acontecer um desastre maior, que é nesse sentido que nós trabalhamos, de evitar qualquer tipo de desastre que venha a ceifar vidas. Então, uma catástrofe, uma né? catástrofe. Então, se espera que seja desocupado, né, essas áreas que apresentam maior riscos e se recupere aquela área, porque a empresa é responsável pelo passivo ambiental, ela é responsável por todo o passivo ambiental e todos os danos a recuperação dessa área imensa, não é? E todos os danos advindos da sua atividade mineradora. Então, ela é responsável e pode ser responsabilizada sobre todos os aspectos. Alguma complementação, doutora Roberta, sobre essa questão? Pois bem, então vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta já já. Acho que esse meu...
você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Bora, já estamos no ar. Bem, estamos recebendo hoje, aqui no Frente a Frente, as procuradoras da República, Niédia Gaspari e Roberta Bonfim, integrantes do grupo de trabalho do caso Pinheiro, do Ministério Público Federal. Doutora Niédia, diante desse infortúnio, digamos assim, para todos nós, o que mais preocupa o Ministério Público Federal? Tudo, não é? Porque como essa população vai ser assistida, qual a resposta que o poder público vai dar em todos os entes da federação, União, Estado e município, como vai ser esse enfrentamento, entendeu? Que resposta efetiva vai ser dada para minimizar esse tipo de problema, com relação também à saúde da população, essas questões de anseios da população enquanto não foram divulgados esses laudos, né? Já foi divulgado as causas, mas agora precisa ser divulgado o que realmente tem o maior risco. Então, tudo isso nos preocupa e é fruto de inquietação no nossa atuação. Uma das primeiras medidas que nós adotamos foi a questão do cadastramento. Por quê? Porque quando surgiu a notícia do aluguel social, se precisava identificar imediatamente quem são essas famílias que estavam ocupando o bairro e que fazia jus a esse aluguel social. Porque nós temos casos no passado, por ocasião das enchentes, das pessoas se aproveitarem da situação e querem receber a moradia sem ter direito. Então, a nossa preocupação era essa. É uma má-fé recorrente, não é essa? Infelizmente. Nossa preocupação é se identificar realmente quem são os moradores nesse momento, identificar os imóveis, identificar os seus ocupantes, fazer um cadastro mesmo, e isso ser salvo e ficar nos anais do município, do Estado, da União, para que realmente só receba esse aluguel aquelas pessoas que estavam lá e que têm direito. Qual é o instrumento de fiscalização disponível para garantir que isso não ocorra, essa fraude não ocorra? A nossa primeira providência foi essa reunião com vários órgãos do município, Defesa Civil, Secretaria da Assistência Social, para que se fizesse imediatamente esse cadastro. Primeiro daquelas áreas de risco e depois de toda a área do próprio bairro, para identificar os vulneráveis, né? Os doentes, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, justamente para, no caso de uma evacuação, se identificasse. Uma rede de amparo à saúde e as questões psíquicas, não é, que envolvem essas famílias, a população desses bairros, foi articulada de que maneira e como está sendo acompanhada? Essa também foi uma preocupação nossa, né, desde o início dos trabalhos, né? O município ele criou um fluxo para atendimento da população. É claro que esse fluxo
ainda precisa de aprimoramentos e, à medida que o tempo passa, de acréscimo também de profissionais para isso. Mas tem articulação com o governo do estado ou é só o município que, por enquanto, ainda está fazendo esse atendimento? Nesse ponto, só o município. Mas é uma complexidade, né? Mas que aí exige a presença do Estado também. É importante frisar que, considerando exatamente essa situação, a gente recomendou, né, a Defesa Civil Nacional para que coordenasse uma rede de assistência à saúde. Né? Inclusive, no final do mês passado, o Ministério da Saúde veio aqui com algumas técnicas, fizeram algumas visitas, porque, inclusive, próximo das áreas existem hospitais. Então, assim, tem todo um cuidado, todo um estudo que deve ser feito. Então, a gente, exatamente preocupado com isso, a gente recomendou que a Defesa Civil Nacional ela coordenasse essa rede de assistência que é absolutamente necessária. Doutora Nietzsche. O Ministério da Saúde veio aqui em várias oportunidades com técnicos, não é? Pessoas que têm expertise nessa questão de desastres e fizeram essa interação com as secretarias de assistência social e de saúde do município. Então, assim, há esse acompanhamento efetivo pelo Ministério de Saúde por todas essas ações de saúde que precisam ser adotadas e não pode também sofrer solução de continuidade, né, porque é uma população afetada sobre os vários aspectos de saúde e problemas também psicológicos, e até caso de suicídio já houve um índice considerável. Então, essa rede realmente ela precisa ser montada, como já houve esse início, e ela precisa ser efetiva e dar essa resposta que a população necessita, porque as pessoas tiveram a sua vida afetada de forma muito grave, não é? E há essa insegurança, saio da minha casa, não saio, isso aí a pessoa acha que vai dormir, que vai chover, que não sabe o que vai acontecer. Tudo isso causa abalos na saúde e abalos psicológicos na população sérios e graves. Eu conheço pessoas que moram no Pinheiro e a grande... O que é grande preocupação lá são as respostas, efetivamente, sobre o destino que essas famílias terão, que esses imóveis terão, sobre as providências finais. Vai demorar algum tempo? Qual é a perspectiva que tem o Ministério Público sobre as respostas que estão ainda a serem dadas pelos órgãos e que vão definir realmente o que fazer? Tem umas respostas que precisam ser dadas mais de imediato, que é esse mapa de risco, não digo nem mapa de feições. O mapa é fundamental. Diz, olha, aqui é o risco grave, tem que ser desocupado imediatamente, esse aqui vai ser monitorado e esse aqui, até o momento, não apresenta o risco. A população precisa saber disso. E no que concerne as ações, elas são ações continuadas, porque o bairro vai ser monitorado permanentemente. Então, assim... Foram contratados vários técnicos e equipamentos pela União para fazer esse monitoramento do bairro, porque ele vai ser permanente, não vai ter uma ação agora e vai encerrar. Então a população fique tranquila em relação a esse monitoramento e as ações que estão sendo desencadeadas, que elas terão continuidade até que se defina definitivamente o que vai acontecer no bairro. É porque com esse monitoramento pela interferometria, né, porque as imagens que a União adquiriu desse satélite italiano, Telespazio, mostrou essas subsidências, salvo engano, comparando essas imagens em 3, 4 anos, foi num período. O Serviço Geológico vai adquirir os anos anteriores para verificar como se deu, não é, esse processo e vai continuar adquirindo para ver se o processo vai acelerar, vai diminuir, vai estacionar. Então, isso é importante. E também uma rede sismológica já foi implantada no bairro e ela vai continuar, inclusive, sendo ampliada. Bem,
Eu agradeço. Infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista, que poderíamos ficar bem mais tempo aqui, mas infelizmente chegamos ao final. E aqui eu agradeço a procuradora Niedja Gaspari, como também a procuradora Roberta Bonfim, por esses esclarecimentos que são tranquilizadores, digamos assim, para quem está morando ainda na região do bairro do Pinheiro, como nas regiões, nos bairros adjacentes. Eu agradeço mais uma vez e agradeço você também de ter nos assistido. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo Frente a Frente.